Alô, gente! Começando mais um podcast aqui pela X-Play TV. Você que nos acompanha, nosso muito obrigado. Vai lá, já compartilha, já aperta o dedão ali no like. Com certeza vem um grande bate-papo, porque hoje a gente vai falar do quê? De cultura e de uma grande pessoa que faz cultura aqui em Caxias do Sul, para a região da Serra Gaúcha, a nossa atual secretária da Cultura, Magali Quadros. Seja muito bem-vinda aqui à X-Play TV. Obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês nesse bate-papo. E a minha eterna professora, também aqui comigo, Marliva Gonçalves. Muito bem-vinda também ao nosso bate-papo. Obrigada, Portela. Um prazer, Magali. Magali ou Magali? É Magali, mas boa. Pode me chamar de Magali também, que eu atendo. Ok. Eu acho que é Magali porque ela não é tão comilona como o personagem do Magali. Maurício de Souza. É a controvérsia. É controvérsias? Então foi boa a provocação mesmo, né? Magali, a gente sempre começa, né, esse podcast que tem a pretensão exatamente de trazer um perfil, trazer uma história por trás da história, né? E qual que é a história da Magali? Da onde que vem a Magali? Bom, nessa área da cultura eu venho desde criança, na verdade, né? Porque quando criança eu já era aquela criança que faz tudo, né? Alguém quer declamar uma poesia? Eu. Né? Alguém vai participar de algum grupo? Sou eu. Né? Então eu sempre... E quando eu olhava alguém fazendo, de que eu quero fazer aquilo também. Né? Então eu sempre fui assim, metidinha, né, nessa área. Então, depois na adolescência, no colégio, criei vários grupos, né, dentro da escola. E depois na universidade também. E aí foi indo, né? Então eu sempre trabalhando com... Depois que eu descobri o teatro, na verdade, lá no colégio, né? Eu nunca mais larguei, porque o teatro tomou conta, assim, do meu ser, né? Da minha existência, da minha forma de estar no mundo, inclusive, né? Então, apesar de eu sempre, digamos assim, não ter investido, né? Porque às vezes as pessoas dizem, Magali, sai, vai fazer outras coisas, vai para outro lugar, vai para uma capital, mas eu sempre fui... Como agora você acabou de pedir meu signo, né? Sou câncer. Câncer é muito caseiro, é muito, né, de ficar ali no seu habitat, né? Não sair muito e tal. Então, na verdade, eu construí este meu mundo aqui, né? No meu espaço, na minha cidade, junto à minha família, né? Que bacana. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. Somos em 4. E qual que foi o bairro da família na infância? Conta um pouquinho da tua infância aí, que tu disse que era a primeira a declamar as poesias aí. Isso, eu nasci em Planalto, Rio Grande do Sul, né? Uhum. Planalto, uma cidade pequenininha, e onde todo mundo se conhecia, né? Então, eu sou filha do comerciante, então estava metida em tudo sempre, né? Então, todo mundo chamava os mais, digamos assim, as figuras proeminentes da cidade, e seus filhos estavam sempre metidos em tudo, né? Então, desde aí, sempre fui, assim, de me envolver com as questões da escola, e depois vim para Caxias, com 8 anos, estudei no São Carlos, depois no Colégio Imigrante. Colégio Imigrante, naquele período, era um berçário de talentos, porque os professores eram excelentes. Nós tínhamos professores engajados, professores que acreditavam, sabe, no que estavam fazendo. Não estavam ali por obrigação, estavam por paixão, por acreditar justamente na educação, né? E por isso fervilhava, né? Assim, questões de arte, de cultura, literatura, teatro. Né? Então, eu tinha o grupo um grupo de teatro, o grupo de literatura. Também sempre gostei da questão de ambiental, então eu tinha o grupo de ecologia, né? E assim, sempre participando como eu estava dizendo, sempre participando de grupos, sempre na frente, né? Metida, né? Sempre muito metida. Então, e ali no Colégio Imigrante, a gente teve assim, a orientação do professor Valentim Lazarotto, da Neide Paviani. E então, nós começamos participando dos festivais estudantis. E foi aí que realmente a gente, né, enfim, se apaixonou mesmo e viu que era isso que a gente queria. Então... Mas que maravilha! Eu que sou professora também, e isso me define. Adoro uma sala de aula, conviver com pessoas.
E eu tive o enorme prazer de trabalhar com a Magali na Universidade de Caxias do Sul. E, inclusive, ela foi minha professora de teatro, porque ela, né, estava lá metida em um grupo na universidade que reuniu professores, funcionários, né, para fazer um grupo de teatro da UX. E que durou um certo período e foi maravilhoso tudo que eu aprendi nessas oficinas, o que era dado para a gente. E eu, voltando assim ao início da minha fala, como é importante ter os professores motivadores. Olha só, talvez se você não tivesse ido para o imigrante, não tivessem estes professores, nós não teríamos, quem sabe, a nossa secretária da Cultura. Que legal, né? A construção, né? Da trajetória. Por isso a educação ela é transformadora, ela é importantíssima e fundamental. Né? Não se admite quem não perceba isso ou quem não acredite nisso, porque é a formadora dos espíritos, né? Da consciência, da sensibilidade, é ali na escola, porque ali é onde a gente convive com os diferentes, com o pensamento, né? Claro, na família também, é óbvio, mas a família é um sistema fechado, né? Ali você está protegido e tal. A escola não, a escola você está ali em contato com todos, né? Contato com as ideias, com o pensamento e com o diferente, né? Então isso te constrói como ser humano e como cidadão, como ser social. E metida... Então, vamos lá, as características do teatro, da educação, porque também atuou como professora, não só de teatro. Não só de teatro. Conta um pouquinho, então. Eu trabalhei também como professora, eu sou formada em filosofia, né, com também habilitação em sociologia. Então, eu dei algumas aulas de sociologia também. Mas basicamente é teatro na educação, né? Então acabei não me formando em pedagogia, mas fiz todo o curso. Eu fiz todo o curso, mas no finalzinho do curso eu tive a oportunidade de ir morar na Alemanha e aí eu resolvi ir. E aí quando voltei não tinha mais, estava fazendo com outras ideias, outros projetos, acabei não concluindo o curso, mas eu fiz todo ele, né? Praticamente todo o curso. Por quê? Porque eu tinha também esse interesse, né, de trabalhar com a educação junto com o teatro. Conta um pouquinho para nós, então, dessa história da Alemanha. Quando é que surge essa oportunidade de sair do teu país e ir para a Alemanha? O que foi fazer lá na Alemanha? Eu fui num intercâmbio, né, se chama Au Pair Mädchen. Então, você, meio expediente, você vai morar numa família, você cuida das crianças e no outro turno você estuda. Então, nesse outro turno, eu fui sem falar uma palavra de alemão e aí cheguei lá, fui estudar alemão e fui fazer teatro. É óbvio que eu aproveitei todas as oportunidades para fazer teatro, né? Fiz cursos livres de teatro e, inclusive, montei espetáculo, circulei com um espetáculo pela Alemanha. Que legal. Montei um espetáculo em italiano. E circulei pela Alemanha trabalhando com grupos e públicos de fala italiana ou estudantes de italiano. Que bacana! E como é que era a peça? Esta peça que eu circulei eram 2 textos, 2 monólogos do Dario Fo, né, que se chamava Una donna sola e Il risveglio. Então eram 2 textos de uma mulher, né, 2 mulheres, enfim, 2 personagens muito fortes, né? Que o Dario Fo e a Franca Rami têm essa produção de um teatro, ela era feminista, então tem mulheres fortes, personagens fortes. Foi muito agradável, muito bom, muito educativo para mim também. Qual foi teu maior aprendizado? De vida, assim. Não só na Alemanha, de vida. É uma pergunta bem profunda para pensar. É uma saia justa. Para filósofo. Eu acho que aprendizado eu acho que o ser humano é o mais importante. Eu acho que a qualidade de vida das pessoas, a sanidade das pessoas, os relacionamentos, é mais importante do que muitas outras coisas, sabe? Que a gente dá valor e que são efêmeras, que são mutáveis, né? Mas o ser humano não, estamos sempre aqui.
se nós não nos destruirmos, né, estaremos sempre aqui e nós somos seres sociais e o que importa é essa relação que a gente tem uns com os outros, né, com os amigos, com os familiares, com os colegas. Então eu sempre digo isso também né, no meu trabalho. A gente está aqui, a maior parte da nossa vida a gente está num trabalho, numa atividade. Se a gente vai criar uma animosidade, um ambiente desagradável, não tem porquê, né? Estragar a própria vida. Eu acho que a gente tem que viver em harmonia. Eu acho que eu acho que o maior aprendizado que eu tive é isso. Tem que ver o que vale a pena de fato, né? Muito bem. Vamos entrar agora então na Magali, a líder. Quando a Magali surge para exatamente começar a ajudar os outros com esse trabalho também social, que foi além da educação, que chegou na Secretaria da Cultura, porque não é a primeira vez que a Magali também circula dentro da cultura de Caxias do Sul, para muita gente que acha, não, a Magali agora é secretária. Teve um trabalho até dentro desse governo de direção da secretaria, junto com a nossa querida Aline Zilli, né, que deixou aí com certeza suas digitais de um bom trabalho. Mas como é que é para ti ser secretária da Cultura, ter vivido também muito dessa tua experiência de trazer de outros lugares e hoje tu podendo estar no poder público e também fazer a diferença para outras pessoas? Bem, eu acho que, como tu mesmo falou, eu venho trabalhando com cultura há muito tempo, né? Então, para mim, é só uma continuidade, na verdade. Não é uma fase nova. É uma continuidade de um trabalho, né? Eu estou temporária, né? É um cargo que é temporário. Então, eu acho que eu vou procurar fazer o melhor possível, como sempre procurei fazer o melhor possível, dei o melhor de mim. Pode ser que nem sempre a gente corresponde às expectativas dos outros, mas dentro das minhas possibilidades eu sempre fiz o melhor que eu pude. Por que eu fiz o melhor que eu pude? Porque eu sempre acreditei no que eu fiz, no que eu estava fazendo. Então, eu não tenho outra forma de fazer do que fazer o melhor que a gente pode. Então, é uma sequência, né? Eu entrei em 2005 na administração pública, convidada pelo então secretário Pozenato. Estava eu lá fazendo meu mestrado, bem tranquila. E aí recebi um telefonema e digo, você, por favor, venha conversar com o secretário aqui de Cultura. Eu, tá, vou, talvez seja um trabalho, alguma coisa, assim, né, algum espetáculo, alguma coisa. Não, era um convite para coordenar a unidade de teatro. E aí fiquei por 4 anos coordenando a unidade de teatro. O Pozenato saiu, entrou o Feldman, e assim foram se sucedendo secretários e prefeitos, e eu acabei ficando, porque sempre quando eu achava que, bom, agora termina essa fase, me convidavam para continuar. E aí eu fiquei 11 anos nessa sequência, sempre trabalhando na área do teatro. Então, primeiro como coordenadora da unidade de teatro, depois como diretora da Casa da Cultura, depois como diretora do Departamento de Formação e Promoção Cultural. Aí eu me desliguei e agora estava lá em casa, tranquila, aposentada já, né? Com a minha empresa, que eu tenho uma produtora cultural, fazendo meus projetos, aqueles projetos que a gente acredita, que faz com carinho ali, porque acredita naquilo, com teatro, produção, circulação, produção de livros, música. E aí estava eu lá, tranquila, e aí a Aline me chama, Magali, vem trabalhar aqui, nós temos mais um desafio, né? Porque nós já trabalhamos juntas no Conselho de Cultura. Então, nós já vimos trabalhando próximas também ali da administração pública. E sempre criticando, né? E criticando e fazendo, precisa fazer isso, precisa aquilo, não podemos perder conquistas e tal. E aí, quando a Aline me chama, eu digo, nossa, é um desafio, como é que a gente vai dizer não? Né? Agora que chegou, então, vocês estavam ali do outro lado criticando, agora vamos lá fazer alguma coisa, né? E aí a gente, vamos lá, vamos aceitar. E aí ele me convidou para ser diretora-geral, né, da secretaria. E aí a gente veio trabalhando
A Aline sempre guerreira, uma batalhadora da cultura, é uma pessoa excelente, além de ser uma pessoa muito doce, né? Sim. Ela é mesmo. É uma pessoa muito doce, uma pessoa amiga, mas sempre também é outra apaixonada, né? Apaixonada também pelo que faz. E isso eu acho que quando a pessoa acredita no que faz, ela sempre contribui positivamente, né? Porque ela coloca a sua alma ali, né? Toda a sua energia. E foi isso que a Aline fez. E tenho maior honra de poder trabalhar com ela e seguir, né? Enfim, dando continuidade àquilo que ela iniciou e aquilo que ela resgatou. E é isso aí. E ela agora vai seguir outros caminhos também, com certeza produzindo fazendo um monte de coisa legal. Magali, assim, você falou desse trabalho, né, na Secretaria da Cultura, bem próximo da Aline. O que vocês conseguiram construir juntas, assim, e quais as perspectivas para onde a gente está indo com a cultura em Caxias? Bom, eu penso que, assim, no primeiro momento, resgatar algumas questões que estavam perdidas, né, de credibilidade da cultura, né, realmente dimensionar novamente a cultura na cidade, resgatar a autoestima dos produtores de cultura, né, que foram muito, digamos assim, agredidos no sentido de que perderam espaço, de que a própria pandemia também foram atingidos muito intensamente em termos de produção e financeiramente. Então, tínhamos que resgatar essas questões, dar voz à classe, né, aos produtores e aos trabalhadores da cultura, que por alguns anos tiveram que ficar calados, né? Enfim, não foram ouvidos. Então, eu acho que esse foi um primeiro resgate de ouvir as pessoas, né? Diagnosticar novamente a situação e iniciar algumas curas, digamos assim, né? Então, a retomada dos investimentos na cultura. Claro que a gente sabe que tem aí uma crise, que não é só a área da cultura que está com dificuldades, todas as áreas têm dificuldade, mas resgatar também a cultura, dizer, não, cultura é importante, porque cultura não muitas vezes as pessoas pensam que cultura é só entretenimento, confundem muito cultura com entretenimento, ou acham que cultura é só arte. Não, cultura envolve uma série de outros fazeres, saberes, formas de estar no mundo, comportamentos, criatividade, inovação, tudo isso é cultura, né? Então, nós temos que voltar a entender o que é a cultura, né? Saber que a cultura faz parte das nossas vidas. Nós não podemos viver sem cultura. Eu vi uma vez um comentário, esses comentários bobos, né, que a gente vê nas redes sociais. A pessoa disse, eu já preciso de médico, eu preciso de agricultor, eu preciso de não sei o quê, mas de artista eu não preciso, de cultura eu não preciso. Uau! Aí eu fico pensando, né, essa pessoa não se dá conta de que ela está imersa na cultura, né? Então eu pergunto, você nunca ouviu uma música? Você nunca assistiu um filme? Você nunca olhou uma revista, né, uma imagem, um quadro? Você nunca dançou? Você nunca quis dançar? Você nunca refletiu? Você nunca leu um livro? Você nunca leu uma poesia? Você nunca... Né? O pensamento que está ao teu redor, isso é cultura. Acho que a pessoa saiu de um bloco de gelo, né? Para não conseguir ser impactado pela cultura, né? Não, na verdade, ela não entendeu o que é a cultura. Ela não faz ideia do que seja a cultura. Uhum. Então, e essa ignorância, ela é muito prejudicial, porque ela vai destruindo o que é a essência, né? Vai destruindo coisas muito importantes. E sabe que para você construir, agregar pessoas é mais difícil do que você agora a gente está imerso às fake news, né? Aquilo que é fácil, né? O pensamento fácil. O pensamento que você não precisa refletir se é verdade, se não é, se eu acredito de fato ou não, as consequências daquilo. Isso envolve um certo trabalho, né? E as pessoas preferem ficar no mais cômodo, aceitar o que vem e vai e acredita nisso. Então, esse tipo de pensamento que a gente tem que resgatar
da reflexão, do pensar, do refletir, do construir, do se relacionar com o outro, do respeitar o outro, do respeitar o diferente, porque o diferente faz parte da vida, né? Porque as pessoas criticam o outro que é diferente, mas não tem esse sentimento de empatia de saber que você também é diferente em relação ao outro, né? Que ninguém é perfeito. E se eu quero ser aceito, eu tenho que também aceitar o outro. E isso é cultura. Exato. É a forma da gente estar no mundo, né? Exatamente. Magali, estava pensando, né, que talvez esse tipo de ignorância, que infelizmente não é tão raro assim, né, sobre a cultura e sobre você pensar que está imerso nela e você achar que está fora, que está além, enfim, né? Esse tipo de ignorância pode fazer com que quando a Secretaria da Cultura, por exemplo, promova eventos, nestes eventos não tenha tanta gente quanto se espera. Porque antes tem que ser feito esse trabalho, né? Que você estava falando de reflexão, de pensamento, de entendimento sobre o que é a cultura. Quando a gente entende, a gente vai aos eventos. Porque o evento não é a cultura em si, ele é uma manifestação, né? Isso eu aprendi. Isso. E eu sempre coloco nisso, que a Secretaria da Cultura não é uma empresa de eventos. Uhum. Ela é um setor que tem que pensar políticas públicas para a cultura, né? E eu digo que as empresas de eventos fazem os eventos muito melhor do que nós, funcionários públicos. Nós não somos formados para fazer eventos. Mas a gente faz os eventos do município, né? Eu acho que nós temos uma equipe que extremamente dedicada e capacitada também no sentido de se dedicar ao trabalho que faz e também faz dentro das suas condições o melhor possível. Mas não é essa a nossa função. E o evento, eu sempre digo que o evento ele tem que ser o start para alguma coisa ou a conclusão de algum processo. E nunca ele mesmo, porque o nome já diz, é um evento, é eventual. Acabou, fez, não sobrou muita coisa. Para que ele tenha resíduos, ele tem que ser construído. Ele tem que ser o início, um motivador para se desenvolver alguma coisa, ou então ser um evento finalizando um trabalho que foi feito. Um resultado de algo. Aí você avança, aí você cresce, né? E é isso que a gente tem que passar para as pessoas, né? Para que elas não fiquem achando... Aí, o evento é só o entretenimento. Fui lá no show, não, mas o que é esse show? O que é? Né? Está inserido em que realidade, em que contexto, né? E para que a gente não fique só no eu gosto, gostei, não gostei, mas por que eu gostei, por que eu não gostei? Né? O que isso quer dizer? Principalmente porque a arte ela é vanguardista, né? A arte sempre é vanguarda. Então, a vanguarda sempre, às vezes, causa um estranhamento. Então, eu penso, por que eu não gostei? Né? O que isso bateu aqui? O que me incomodou? Por que me incomodou? Qual é a origem disso? Por que estão fazendo isso? Né? Por que eu sempre fazia de um jeito e agora estão fazendo de outro? Mas isso é o quê? É a cultura, é o modo de ser, de fazer de uma comunidade, de um grupo. Né? E aí falando que não é só arte também, né? Que a cultura é a gastronomia. Por que eu como de uma maneira? Por que aqui na nossa região nós temos essas características? Porque estamos inseridos nesta cultura, uma determinada cultura. Por que nós nos vestimos como nos vestimos? Por que nós agimos como agimos? Né? Nossa arquitetura, nosso patrimônio histórico, né? Por que eu vou derrubar? Porque se eu não dou valor, eu derrubo mesmo. É só uma coisa velha, né? Mas se eu sei de onde veio, por que veio, como é que foi construído, qual era o contexto histórico daquele monumento, né? A importância que ele teve para o desenvolvimento da cidade, aí eu consigo respeitar. Aí eu não vou destruir, aí eu não vou pichar, aí eu não vou quebrar. Né? Não vou roubar as placas, né? Nesse caso é mais por questões econômicas mesmo, que as pessoas roubam para vender. Elas nem imaginam que aquilo não significa nada mesmo, né? Mas mesmo pessoas que não estão nesse nível, né? Não estamos falando do criminoso, né? Mas pessoas que realmente não dão valor. Se tiver...
tudo bem, se não está... Passa o tempo inteiro, a gente passa o tempo inteiro na frente de um monumento e não se dá conta que monumento é esse. Por que ele foi construído? Qual foi o objetivo de colocar ele ali? Quem representa? Que figura é essa? Por que essa figura está ali? Né? O que ele representou para a cidade? Né? Quais foram as implicações positivas e negativas? Né? Muitas vezes, às vezes a gente diz, eu não entendo por que a gente age desse jeito. Bom, se a gente começa a estudar, diz, olha as consequências, a gente age assim por causa disso, tivemos esta e aquela influência, portanto, né, eu digo que às vezes a gente daí consegue entender a mentalidade do caxiense, quando você começa a estudar um pouquinho mais, você diz, agora eu entendo de onde vem, por que a gente age assim, né? E aí a gente consegue transformar a realidade também, porque você entende as causas e as consequências. Então a gente tem como trabalhar em cima da realidade e da sociedade para transformá-la, para fazer com que ela seja melhor e melhor para todos, né? Mas isso é a cultura, isso é a educação. Isso é refletir, é pensar sobre si mesmo, sobre a sociedade onde você está, né? E, claro, às vezes, é isso que eu digo, às vezes pensar dá um pouco de trabalho, né? Pois é. Magali, eu queria ouvir de ti, você falou dos eventos e que a Secretaria acaba realizando esses eventos e aparecendo, sendo uma floreira do governo municipal, né? A gente pode falar também um pouquinho da expectativa do caxiense com o seu maior evento, que é a Festa da Uva, com uma Feira do Livro. Existe sempre uma grande expectativa, acho que está um pouco no DNA aqui também, dos moradores da cidade, sempre buscar mais, querer mais. Você disse, em algum dado momento eu estava criticando e agora estou fazendo parte. Dentro desse contexto, né, do nosso consumidor, que é o cidadão, como que é trabalhar isso? Trabalhar com ele dentro da expectativa dele, dentro de trazer algo novo, mas também recordar coisas importantes do nosso passado que nos trouxeram até aqui. Como é que é esse trabalho de bastidor para chegar, não só numa Festa da Uva, mas levar um artista a uma comunidade, fazer uma peça chegar às crianças? Como que é esse trabalho orgânico dentro da Secretaria? Fazer um espetáculo chegar até uma comunidade tem a ver com políticas públicas, né? Então a gente tem as leis de incentivo, né, que possibilitam que o produtor cultural, o artista, né, sua equipe, possam produzir lá onde eles estão, possam circular com aquele espetáculo, com aquele livro, com aquele show, né, com aquele grupo de dança, com aquele... possa resgatar algum patrimônio lá no seu território, né? Então, o município... É o seguinte, a secretaria ou a administração pública, ela não faz cultura. Dentro da secretaria, nós não fazemos cultura. Quem faz cultura é o povo, é a população que faz cultura. Então, não cabe à secretaria fazer ou determinar ou dizer o que é a cultura. O que nós temos é que criar as políticas públicas que possibilitem que o produtor cultural se manifeste, tenha condições de produzir, depois de circular com o seu produto, né? E fazer com que as pessoas tenham acesso a este produto. Então, por que a gente financia, né? Porque tem as políticas de financiamento. Primeiro, para dar condições de produção e circulação e para que as pessoas tenham acesso. Porque senão teria acesso só quem pode pagar. Certo. Né? Primeiro, a produção seria cara, né? Você vai construir um produto caro porque ele não foi subsidiado. Né? Isso está na economia, qualquer produto. Se você vai fazer um copo aqui, você vai fazer um copo. Se você não tem nenhum auxílio, ele vai ter um custo. Esse custo vai ter que ser repassado para o consumidor. Só vai poder comprar essa taça quem puder pagar. Quem não pode, não vai ter. A cultura é dever do Estado, está lá na Constituição. Né? Salvaguardar a cultura é um dever do Estado. Eu acrescento um pouquinho mais, e de cada cidadão. Né? Então, o governo é dever do governo representando o Estado, no caso, é dever do Estado auxiliar, preservar, fomentar para salvaguardar, né, a cultura do seu país, porque é a sua identidade, é a identidade desse povo. Então, alguém tem que ser o guardião.
Então, eu digo, nós da Secretaria da Cultura e de todas as secretarias do país, somos os guardiões da cultura. Somos aqueles que temos de dizer, não, ali está se perdendo, aqui está sendo destruído. Então, é aquele olhar, é a nossa obrigação. Muitas vezes a gente não consegue, por questões práticas, de recursos, de equipe, cumprir com toda a nossa obrigação. Mas esta é a nossa obrigação. E o povo tem que cobrar, sim, né? Esse patrimônio está sendo depredado e vocês não estão fazendo nada. Por que vocês não estão fazendo nada? Aí a gente vem lá, a gente não tem recurso, não tem... Mas é a nossa obrigação, sim, ter este olhar e buscar as soluções. Alguém tem que fazer isso, e somos nós. Eu sempre digo assim, às vezes, mas isso aí não é com a gente. Eu digo, tem alguém fazendo? Não. Então é nós que temos que fazer. Sim, sim. Uhum. Né? Então, a questão é essa. Então, as pessoas só podem ter acesso a alguém que não possa pagar se for subsidiado pelo Estado. Né? Certo. Por isso as políticas públicas, por isso o financiamento. Porque às vezes as pessoas dizem, mas não tem que pagar, né? Esses artistas que estão aí mamando. Não, eles estão produzindo, eles estão trabalhando e eles estão tendo condições de trabalhar. Se eles não tiverem essas condições, eles vão buscar outra forma de sobreviver. Eles vão trabalhar no comércio, na indústria, vão abrir uma empresa, vão fazer qualquer outra coisa. E aí nós vamos ficar sem cultura, sem a produção cultural, né? E a questão das políticas públicas? Falta, tem um belo caminho pela frente, tá bom assim? Dá para a gente lutar mais por elas? Como? Com certeza, eu acho que as que nós já temos de financiamento, né, por exemplo, as de financiamento, elas precisam ser sempre ampliadas, né? Nós tivemos muitas perdas nos últimos anos e a gente agora está no processo de resgate desses valores, desses recursos para a produção cultural, né, do município. Existem outras políticas, né? Políticas de acessibilidade, de democracia das produções culturais. Então, prêmios, chamamentos públicos, né? Propostas de descentralização. Enfim, são várias políticas para que a gente possa, de fato, fomentar e estimular essas produções e este consumo e esse acesso, né? Mas para isso não é uma tarefa só da administração pública, porque só a administração pública sem essa participação da sociedade civil nada acontece, né? Porque justamente é isso, quem produz é a sociedade civil. Uhum. Então, ela tem que estar junto, elas têm que estar dizendo, olha, eu estou fazendo isso, olha, eu preciso disso, essa é a nossa demanda, né? O que nós podemos fazer, né? Em vez de só esperar que venha alguma coisa, o que a gente pode construir junto, né? Não tem as condições ideais, então vamos juntos encontrar as alternativas, né? Eu acho que essa é a função para que a gente possa avançar. Eu tenho uma pergunta que não quer calar, ela é um tanto até polêmica, mas eu queria ouvir da senhora pela trajetória na cultura. Nós vivemos, nos últimos tempos, um ataque, como a secretária falou, de diminuir a cultura, as produções culturais. Por que isso nasceu nas pessoas? Foi algo por causa de crise financeira? É uma crise institucional política? Ou é tudo isso? O que está acontecendo no seu ponto de vista? Por que a cultura ficou, para alguns, como algo de segundo, terceiro plano, de não ter a importância que teve sempre? Alguns dizem que houve exageros. Houve exageros? Não houve exageros? Qual que é a sua visão e como reconstruir também esse trabalho que eu vejo que em Caxias do Sul começou a ser reconstruído? Bom, a cultura, a cultura, ela envolve, como eu estava falando até agora, a participação das pessoas, certo? A cultura, ela te leva a pensar, a refletir, a criticar, né? A cultura te mostra novas formas de fazer, aqui falando agora de arte, mas a cultura, ela reflete uma sociedade e ela faz isso, com que tu reflita sobre a sociedade, né? Tu questione
sobre essa sociedade, sobre essa forma. É a forma de se fazer, ser e fazer, mas ao mesmo tempo de se autorreferenciar, de se autocriticar, de se ver, de se enxergar quem sou eu. Quando eu penso quem eu sou, eu também me posiciono no mundo. E eu também percebo quem eu sou, qual é meu valor, qual é o valor do meu grupo, né? E eu começo a querer também questionar o que eu quero. Eu tenho os meus direitos, né? Claro. Também os meus direitos. O que eu tenho, eu quero mais, eu quero melhorar, E isso incomoda muitas vezes, né? O artista, por exemplo, ou o pensador, né? A pessoa que pensa, que produz, ela incomoda. Ela incomoda porque ela não é subserviente, né? Então, ela é melhor que sufocar essas pessoas, né? É melhor você tirar a voz. Então, como é que a gente faz para tirar a voz de alguém? Você deprecia. Você diz que aquilo não tem valor, né? Ou você demoniza, né? Você diz que aquilo está errado, que aquilo tem crime, que aquilo... Né? Então, você destrói o outro, aí você cresce. E essa política de destruir o outro para crescer ela é extremamente negativa. Ela destrói a sociedade como um todo, né? Ela vai minando, ela vai corroendo os valores, a sociedade, né? E os bons valores, né? Uhum. O que é o bom valor? É aquilo que nos enobrece, aquilo que nos faz melhor, né? Que nos faz melhor, que nos faz mais humanos, que nos faz mais sensíveis, né? Que nos faz menos violentos, né? Porque a natureza do ser humano é violenta também, né? Então a gente vive em sociedade justamente para que a gente possa viver em grupo, conviver com o outro, né? E essas reflexões e trabalhar a beleza também, ela educa, né? A estética educa o teu olhar, educa a tua sensibilidade, né? Aquilo que não é estético, belo, no sentido de belo, aí ele te faz pensar, te faz refletir, né? Aquilo que te incomoda também, né? Te faz crescer, porque tu tem que pensar sobre aquilo. Tu tem que dizer por que isso me incomoda. Por que ele está me dizendo isso, né? Então, e isso tudo atrapalha alguns interesses, né? O interesse de que você tenha uma massa, né, para você manobrar e controlar. Então, a cultura incomoda muito, né? Tem uma autora, Lígia Fagundes Telles, ela diz que nós devemos ser sempre contra o encarneiramento social, né? Não sermos carneirinhos, não fazermos parte dessa massa, parece aquela música, né? Nós que fazemos parte dessa massa, não somos gado nesse sentido, né? De sermos levados assim. É isso que você está falando. Exato. Muito importante. Exatamente. Então, no momento que você tem o conhecimento, que você tem... você abre a tua sensibilidade, você abre o teu pensamento para o novo, para o mundo, para o outro. Eu não vou ser conduzido numa manada, não é? Eu vou refletir. Não, por que eu estou fazendo isso? Será que o que o outro está fazendo é realmente ruim? Será que... Né? Você começa a pensar, se questionar, criticar, né? Se posicionar, né? Seja de que lado for, seja de que visão de mundo você tenha, mas você se coloca, né? E você não aceita qualquer coisa, né? Uhum. Então, e os nossos líderes, a gente critica os nossos líderes, né? Você não vai aceitar porque é fácil. Não refletir, é fácil você aceitar. Então, você reflete, não, mas quais as consequências disso, né? Será que eu também não estou sendo egoísta? Só estou vendo o meu lado e o lado do outro, né? Então, isso é viver em harmonia, isso é viver em sociedade, isso é viver de forma democrática. E eu acho que é isso que a gente tem que resgatar, esse sentimento do viver em sociedade, o sentimento da democracia, que é um valor maior, eu acho, em termos sociais, a democracia é o valor maior, e temos que resgatar, e a gente só faz isso através
da educação e da cultura. Muito bem, não. Que grande bate-papo. A gente poderia ficar, acho que a manhã inteira aqui conversando com a nossa secretária. Mas está em boas mãos, né? Uau, né? Agora a gente vai chegando mais pro fim do podcast e sabe que, como jornalista, a gente é muito curioso. O que vem pela frente na nossa prefeitura, na nossa Secretaria da Cultura para 2023? Um ano que a gente está longe agora da pandemia, a gente pode dizer, já teve aquele momento de transição no ano passado. O que vem pela frente em relação às atividades da Secretaria da Cultura 2023? A gente tem agora... 2023 a gente também tem alguns desafios administrativos, que são... temos de novo aqui revisão do Plano Municipal de Cultura, temos as conferências de cultura, dentro de um alinhamento com o Estado, né, e com o governo federal, porque eles também vão realizar as suas conferências, né, e o tema vai ser... os planos de cultura, para que se possa trabalhar em sintonia, né? Então, esse é um desafio. E também, que é um desafio nosso constante, que a gente vai continuar, que é a desburocratização, a tentativa, a busca de encontrar soluções para não termos tantos entraves, né? E também a gente vai procurar agora implementar a gestão de processos, que é justamente para dar mais fluxo na questão administrativa dentro da secretaria. E ampliando, sempre buscando ampliar recursos para que a gente possa, de fato, implementar as políticas, né, as políticas públicas. Temos aí vários projetos, o fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura. O Sistema Municipal de Cultura, ele tem várias instrumentos de gestão, ele ali determina, né, instrumentos de gestão, sistemas internos dentro desse sistema maior, que é o sistema de bibliotecas, sistema de museus. Então, como fortalecer esses sistemas, sistema de informações e indicadores culturais, que aí a gente está trabalhando com a questão do mapeamento, né, das manifestações culturais, das empresas na área da cultura, dos trabalhadores, dos prestadores de serviço, para que a gente crie uma rede. Esse é um grande desafio, porque às vezes a gente não tem a aderência das pessoas, as pessoas não entendem bem para que serve isso, né? Só que a gente só pode trabalhar e estabelecer políticas públicas efetivas se a gente tem dados, se a gente tem informações, né? E também a implementação que já foi criada no final do ano passado e agora a gente tem que botar para funcionar, que é o Programa de Formação e Qualificação Cultural, que é justamente para capacitar os servidores, os participantes de comissões e conselhos e ampliando, então, para a comunidade, para os artistas e também, inclusive, atingindo o público, a formação do público. Então, esse é um grande desafio, é botar este programa para funcionar, né? E continuar atendendo, dentro do possível, as demandas dos produtores de cultura e da própria população. Só esse último projeto, meu Deus, né? Transformar e dar formação para toda essa gente e para o público. Só essa parte do público, eu imagino o trabalho para... a gente tem o ideal, o projeto lá no papel, o papel aceita tudo, né? Então a gente tem... Não, muito bom. Agora a gente tem que tirar do papel e começar a trazer essas questões todas, né? Que isso é um desafio enorme, porque isso tem muitas implicações, né? E entraves também, né? Entraves burocráticos, entraves legais, né? Tu diz, a gente vai fazer isso. Não, mas isso não pode, isso é ilegal. Não, então vamos por outro caminho. Vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali. Então, a gente tem que estar sempre com isso, né? Tentando trabalhar dentro da legalidade, mas produzindo, atendendo a população. E é esse que é nosso grande desafio. A gente te deseja muita luz
né? E se precisar de nós, né, Portela? Com certeza, e muito Estamos sucesso, aí também. né? Porque o sucesso de vocês ali na cultura é o sucesso de todos. Exatamente. Olha só, a gente falou quanto de cultura nessa quase uma hora aqui, que ela transforma a vida das pessoas. Ela faz serem pessoas que pensam de forma livre, que elas interpretam o mundo com uma sensibilidade maior. E aí, todos os outros parâmetros da sociedade que estão negativos podem melhorar esses índices. A gente pode ver nessa questão da vulnerabilidade social, da segurança pública, da saúde. Tudo isso, se a gente tem contato a essa cultura que muitas vezes, não, mas isso aí é da cultura. É da cultura, né? exatamente. É o que a gente sempre diz, a cultura, ela não está só na área da cultura, não. Né? A cultura é saúde, a cultura é segurança, a cultura é educação, a cultura é qualidade de vida, a cultura é economia. Né? Isso é outro ponto, que a gente tem aí um desafio muito grande, é mostrar a cultura, que a cultura é economia também, produz renda, né? E paga impostos, porque as pessoas acham que assim, tem investimento público, Gera emprego, dar dinheiro para as pessoas. Não, gera emprego, movimenta a economia, paga impostos, gera impostos, né? E dá formação para as pessoas e nisso tudo ainda dá qualidade de vida. Muito bom. Então, e a segurança, a gente tem vários exemplos, sempre um grande case que se tem é o de Medellín, né? Sim. O de Medellín que lá eles tinham um índice de criminalidade muito grande e eles usaram para combater a criminalidade o narcotráfico, enfim, a cultura. Então eles investiram pesado em cultura e conseguiram baixar de forma inacreditável os índices de criminalidade. Então, cultura é segurança, cultura é saúde, né? Cultura é educação e cultura é geração de emprego e renda. Então, vamos parar de falar mal da cultura. É isso aí. E vamos olhar um pouquinho, né, para tudo essa pluralidade, essa diversidade que a gente tem, ainda mais em Caxias, que é a terra que, olha só que terra maravilhosa, recebe gente de todo o lugar. É uma cidade que é um imã para as pessoas e aí existe uma diversidade que a gente constrói junto uma cidade, uma região juntos e é muito bonito. Então, muito obrigado pela tua presença aqui, Magali. Uma honra receber aí nesse início de trajetória em 2023. Conte conosco, nós sempre fomos parceiros também e somos parceiros do Poder Público de Caxias do Sul. Conte com a X-Play TV, portas abertas sempre. Muito obrigada. Obrigada, Magali. Um prazer te rever, minha prof. O prazer foi meu. Uma hora dessas, vamos fazer uma peça juntos? Com certeza. Por que não? Por que não? Exatamente. Fazer arte a gente já faz também, né? De várias maneiras. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê, então, prof, também, na sequência aí, em outros podcasts aqui pela X-Play TV, que também levanta a bandeira da cultura aqui de Caxias do Sul. A você que acompanhou, gostou? Então já sabe, compartilha com todo mundo aí. A X-Play TV e com certeza sempre será a favor da cultura. Sorria, você está na X-Play TV.